mandamento. Ame. O novo mandamento. Ame. Está em João 13. Nós vamos ler do versículo 34 e 35. O novo mandamento. Ame. João 13, Evangelho 34, 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, gratos estamos, Senhor, pelo privilégio da Tua palavra, Pai. Faça-me, Deus, instrumento do Teu amor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus estava reunido com seus discípulos, prestes a ser traído por um deles, Judas. E ele estava dando instruções com vista de sua partida. Então, ali Jesus falou aos seus discípulos sobre a provisão na casa do Pai, falou sobre a promessa do seu retorno, falou sobre os milagres, que os discípulos poderiam fazer obras ainda maiores, falou da promessa da oração respondida, da descida do Espírito Santo, da paz permanente, e também falou sobre o amor. E, gente, falar de amor, nós nos recorremos a qual apóstolo? João, não é? João era o discípulo amado. Os outros não eram amados? O que vocês acham? Eram. Mas por que o destaque? O destaque era porque João estava bem próximo de Jesus. João estava mais próximo de Jesus. João, ele tinha informações, ele experimentava de Jesus o que os outros não experimentavam. Não porque Jesus não os amava. Jesus tinha os discípulos mais próximos, né? Pedro, Tiago. Mas João ainda era mais próximo ainda. Ele tinha uma intimidade muito grande com o Senhor Jesus. Por isso ele teve informações privilegiadas. Se eu quiser saber de alguma intimidade, de alguma coisa muito íntima, muito pessoal de alguém, e perguntar, a pessoa vai falar assim, que moça fofoqueira ela, em que ela está querendo saber? Não é assim? João, ele era tão próximo de Jesus, que diante de uma revelação de Jesus, quando ele falou que seria traído, João, ele se reclinou no colo de Jesus, no peito de Jesus, e perguntou, quem é? E Jesus falou aquilo para ele, deixa de ser enxerido. Jesus falou, não. Jesus revelou. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Jesus. Ele tinha uma proximidade com Jesus. Tamanha proximidade que ele escreveu 5 livros, um Evangelho, 3 cartas e Apocalipse. Por causa dessas informações privilegiadas. Isso nos faz lembrar o profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3. Clame a mim e responder-te-ei. Como é que está lá? Responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que
não sabes. Você quer estar próximo de Jesus? Você quer que Ele fale com você de uma forma especial? Revele coisas para você? Seja íntimo dEle. Esteja próximo dEle. Não será possível, claro, que o nosso tempo é curto, a gente não, e não só por causa do tempo, mas não será possível a gente esgotar toda a plenitude desse assunto tão grande, tão profundo, que é sobre o amor de Jesus. Mas, nos próximos minutos, nós vamos trazer 3 princípios para que a gente possa entender esse mandamento, né? Porque um novo mandamento vos dou, ame. Então, nós vamos ter aqui 3 princípios para que a gente possa entender, aceitar e, principalmente, viver esse amor. O primeiro princípio é amar a Jesus. O primeiro princípio para a gente entender o mandamento de Jesus é amá-lo. Amar a Jesus. Versículo 35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Você só será discípulo de quem você acredita, de quem você ama, de quem você obedece, de quem você toma instruções. Infelizmente, as nossas origens nos impediram de saber, de entender, de viver isso profundamente. Isso se deu devido à nossa colonização. Nós fomos colonizados por portugueses. Com 2 objetivos, esses portugueses vieram para cá. O primeiro motivo foi um motivo mercantil. Estava acontecendo na Europa a ascensão da burguesia, claro que, a princípio, esse dinheiro não ia tanto para a mão da burguesia, ia para os reis lá, absolutistas. Então, você poderia dizer, eles estavam querendo vir para cá por lucro. Então, eles não estariam muito preocupados com a religião das pessoas. Mas não, esse foi o primeiro motivo que eles chegaram no Brasil. Um motivo de lucro, um motivo mercantilista. Eles quiseram tirar daqui os nossos recursos. Porém, eles vieram para cá também com uma segunda intenção. Na Europa também estava acontecendo a reforma protestante. Então, eles queriam que as terras do Novo Mundo fossem habitadas pelas religiões católicas, protestantes. A América do Norte foram os protestantes. Aqui chegaram quem? Os católicos. Aí sim, eles passam a se preocupar com a questão da religião. E os portugueses, por isso, não respeitaram a alteridade dos povos. O que significa alteridade? É você ver o outro a partir do outro. Respeitar aquela cultura. Respeitar aqueles povos, no caso, os índios ainda, depois que vieram os africanos, né? Mas, a princípio, os índios. Houve o respeito da cultura indígena? Não, não houve. O que aconteceu ali? Tivemos um processo de aculturação. Nos índios, depois nos africanos, depois nos japoneses. Não foi isso que aconteceu? E aconteceu o que também? Um sincretismo religioso. Essas pessoas viraram cristãs? Não. Elas pegavam elementos da sua religião, elas continuavam adorando os seus deuses, e elas pegavam os santos católicos para poder substituir os nomes, para continuar assim, tendo as suas crenças. Tá? Então, por que esse contexto histórico? Para que possamos saber nesta noite o porquê que todas as pessoas no Brasil dizem o quê? Se dizem o quê? Cristãs. É por isso que todas as pessoas no Brasil se dizem cristãs.
porque isso veio desde a nossa colonização. Então, naquela época, os japoneses, quando eles vieram trabalhar no Brasil, eles tinham a religião deles? Tinham. Mas quando chegava aqui, eles diziam que eram cristãos. Os índios também diziam que eram cristãos. Os africanos também? Sim, e assim todos os povos que chegaram aqui. Então, se você chegar lá na África e disser assim, você não é cristão, aí eles vão falar, não sou mesmo não. Para os povos que o evangelho ainda não chegou. Se você chegar na Ásia e disser, você não é cristão, ele vai falar, não sou mesmo não. E aqui no Brasil? Eu citei 2 continentes e um país, porque o Brasil ele tem dimensão continental, ele é grande também, né? Tamanho de um continente. Então, se você chegar norte, sul, leste, oeste, daqui do Brasil, e você falar para alguém assim, você não é cristão, aí é o quê? Uma ofensa. Se eu chegar para um brasileiro, seja qualquer brasileiro, e falar para ele assim, você não é cristão, ele vai falar assim, mas que pessoa audaciosa, mas que moça arrogante, por que ela acha que é cristã e eu não? O que ela pensa que ela é melhor do que eu? Não é assim que as pessoas pensam? Independente da religião que essas pessoas professem. Então, se você virar, por exemplo, para um espírita e falar para ele, você não é cristão, ele vai se ofender. Mesmo que a doutrina que ele crê seja completamente diferente da doutrina que Cristo nos ensinou. É por isso que ser discípulo de Jesus, nesse primeiro grande mandamento, para a gente poder entender esse primeiro grande mandamento, que é ame, e entender o primeiro princípio, que é amar a Jesus, e ser discípulo de Jesus verdadeiramente, aqui no Brasil, é mais difícil as pessoas poderem ter essa compreensão, porque essa compreensão ficou de uma forma genérica. Vou citar só um exemplo para a gente poder entender do que eu estou falando. Vamos pegar, citando o mesmo Espiritismo, vamos pegar a doutrina da expiação do pecado. Quem é que nos lava de todo o pecado? Quem é que perdoa os nossos pecados? É Cristo, é Jesus. Quem é que nos livra da condenação? É Cristo, é Jesus. Quem é que nos purifica de todo o mal? É Cristo, é Jesus. Os espíritas não creem assim. Os espíritas, eles creem pelo menos em 3 formas de você expiar o seu pecado, que eles vão chamar de karma, o que Agostinho chamou de mal moral, mas vamos chamar aqui de pecado. Primeiro, sofrimento. De tanto que você vai sofrer, você vai diluir o seu pecado. Outra forma, caridade. De tanto que você vai praticar caridade, um dos princípios, sem caridade não há salvação. Então, você vai fazer tanta caridade que você vai expiar um pouco do seu pecado. Outro princípio é da reencarnação. Eu vou reencarnar em várias personalidades e, com isso, eu vou diluindo o meu pecado, o meu karma, o meu mal moral. Dessas 3 formas que eles entendem que expia o pecado. Eu estaria perdida, eu estaria condenada, porque ainda que eu sofra aqui, ainda que eu faça caridades aqui, e ainda que eu venha reencarnar, imagine que eu dilua 60%, 70%. Eu vou para outra vida com 30%. Na outra vida eu vou continuar errando, porque nós somos falhos. Nós erramos desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. E aqui eu não estou me referindo apenas ao pecado moral. Você ainda assim pode cumprir com seus deveres cívicos, pagar suas contas, ser bom pai, ser boa mãe, e ainda assim continuar pecador. Nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Ainda que a gente fuja do mal moral. Sabe por quê? Porque pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é tudo aquilo que está fora da vontade de Deus, que está diferente da vontade de Deus.
Então, eu peco, desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Então, eu iria para a minha outra encarnação do mesmo jeito. Eu ia errar da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Só que lá eu consegui diluir menos ainda. Naquela outra vida eu diluí 50%. Só que eu tinha os 30% daqui. Aí eu vou para outra vida com 30% daqui, com 50% de lá, e como ainda eu estaria perdida. Jesus, ele te apresenta a doutrina da ressurreição. O que é a doutrina da ressurreição? É o mesmo corpo, espírito diferente. Eu nasci com um corpo, com uma alma, com um espírito, guardando aqui, claro, respeitosamente as pessoas que acham que é a mesma coisa, alma e espírito, mas nós nascemos com corpo, alma e espírito. O corpo se comunica com a sua vontade física, a sua alma se comunica com a sua história, com o seu psique, com aquilo que você traz, com o seu temperamento. O seu espírito, ele deveria se comunicar com Deus. Lembra da imagem de Michelangelo? Está lá no teto da Capela Sistina. Deus tentando se comunicar com o homem, essa religação. Mas o nosso espírito nasce o quê? O que diz a Bíblia? Morto. Nós nascemos espiritualmente mortos. E depois que nós ouvimos o evangelho da salvação, não é assim? Tendo nele também crido, Efésios 1:13, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse espírito morto, ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo. E voltamos a ser corpo, alma e espírito perfeito. Ah, Tatiana, então eu me torno perfeito? Não, mas nós vamos entrar num processo de santificação. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele ressuscitou num outro corpo ou no mesmo corpo? No mesmo corpo. A ressurreição, o nascer de novo, não mais da vontade da carne, não mais da vontade de Deus, mas não mais da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Não é assim? Não mais da vontade da carne, não mais da vontade do varão, mais da vontade de Deus. E eu tenho assim um novo nascimento. Agora uma pergunta que eu faço para vocês. A doutrina da ressurreição, ela é parecida ou ela é completamente diferente da doutrina da reencarnação? Completamente diferente. Ou eu sigo uma doutrina, ou eu sigo outra. Ou eu sigo o ensino de Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, ou eu sigo a doutrina de Jesus Cristo. Um ensinou uma coisa, outro ensinou outra. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Para os espíritas, Jesus não é Deus. Para os espíritas, Jesus é um ser evoluído, que ele passou da rota das encarnações e ele não precisa mais reencarnar. Eles não entendem a Trindade. Por que nós estamos trazendo isso? Para dizer para vocês que das 10.000 religiões organizadas no mundo, são 10.000 religiões organizadas no mundo. Se nós chegarmos no Brasil, que tem várias expressões religiosas, com doutrinas diferentes, embora essas doutrinas moralmente elas sejam parecidas. Amar o próximo, fazer caridade, conhecer Deus, ainda que essa religião venha apresentar Deus de uma forma diferente da verdade bíblica, mas ensina sobre um Deus. Da forma moral, as religiões elas se concordam. Mas da forma teológica, não. Então, por exemplo, se eu virar para um espírita e disser para ele, você não é cristão, ele vai se ofender. Se eu chegar numa multidão, num estádio de futebol, pegar um microfone e falar assim, levanta a mão aqui, quem ama Jesus? Vocês acham que poucas pessoas vão levantar as mãos? Ou vocês acham que todos vão levantar as mãos? Todos vão levantar as mãos. Então, vamos conhecer o que Jesus tem a dizer sobre esse primeiro princípio. Quem lembra qual é o primeiro princípio? Amar a Jesus.
Vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre esse amor a Ele mesmo. Vamos ver? Está lá no capítulo 14, João, capítulo 14. Acompanhe aí comigo. Vamos ver o versículo 15. João 14, 15. Vamos ler juntos? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Vamos ler o 21? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Vamos ler o 23, versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Como que faremos em nós? Como que será feita essa morada em nós? Acabei de falar, através do Espírito Santo, habitado em nós. Mas com essa condição, se amarmos a Jesus. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estão percebendo como que devemos amar a Jesus? Guardando os seus mandamentos. João guardou tantos mandamentos de Jesus, porque para você guardar os mandamentos, você precisa conhecer os mandamentos. Quando você conhece, você precisa aceitar os mandamentos. Quando você conhece, aceita e vive os mandamentos, você, inclusive, defende. Foi isso que o apóstolo amado fez. Ele defendeu o evangelho de Jesus, principalmente na igreja em Éfeso, contra o gnosticismo. E nós temos tantas doutrinas estranhas à palavra de Deus. Nós devemos nos posicionar e defender o evangelho. Aí você pode dizer, aí eu posso dizer que eu amo Jesus. Por isso que o primeiro mandamento, o primeiro princípio, para entender esse grande mandamento, é primeiro eu amar a Jesus. Agora nós podemos continuar. O segundo princípio, para entender esse novo mandamento, que é ame, é amar as pessoas. O segundo princípio, amar as pessoas. Versículo 34, capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como? Como, gente? Assim como eu vos amei. Gente, e como que Jesus nos amou? Como? Foi um amor sentimental? Não. O amor sentimental, ele é um amor condicional. Não é assim? Vocês me amam. Sabe por que vocês me amam e eu amo vocês? Porque eu e vocês, eu respondo com as suas expectativas. A partir do momento que eu te decepcionar, você não me ama mais. Ou não me ama como amava antes. É assim a nossa forma de amar, ela é condicional. Se eu corresponder com as suas expectativas, e se vocês corresponderem com as minhas expectativas, eu não me decepciono. O meu amor permanece, aumenta. Você já pensou se Jesus nos amasse assim? Se Jesus me amasse de forma
de uma forma que eu não pudesse errar, por exemplo. Eu erro e Jesus deixa de me amar. Um amor condicional. Você já pensou se Jesus me amasse assim? Sabe como é que é o nosso amor? Está tanto na ponta da língua que eu vou falar e vocês vão me ajudar. Vocês vão completar para mim, tá? Olha como é que é o nosso amor. Garrafão, depois que leva querosene. Como? Não perde o cheiro. A gente não fala assim, gente? Mas a gente está autorizado para falar assim? Eu quero lembrar que é mandamento. É mandamento. Nós não somos autorizados a ter um amor sentimental, um amor condicional. Eu vou citar outro exemplo aqui. Cristal, depois que quebra, não cola mais. Não é assim, gente? Não está na ponta da língua? Eu até perdoei. Mas não vai ser como era antes, porque cristal, depois que quebra, não cola mais. Eu até perdoei, mas eu quero ver ele longe de mim. Você já pensou se Jesus nos amasse assim? Eu errei hoje, errei ontem, vou amar, vou errar. Eu errei hoje, errei ontem, vou errar provavelmente amanhã. Aí Jesus vira para mim e fala: carvão depois que leva querosene, e olha que a gente leva querosene todos os dias. Esse cristal que é você, que sou eu, somos quebrados todos os dias. Todos os dias. Um novo mandamento vos dou. Sabe como é que Jesus nos ama? Um amor sacrificial. Eu citei exemplo de amor condicional, então eu preciso citar o exemplo de amor sacrificial. É um amor que nós temos pelos nossos filhos, por exemplo. Os nossos filhos, quem não é mãe ainda, quem não é pai ainda aqui, pensa numa pessoa que você ame muito, muito, muito. Pessoa que você mais ama aqui nessa vida. Pensa nessa pessoa. Se você ainda não é pai ou mãe. Ou se você não é pai ou mãe. Os nossos filhos, ou a pessoa pela qual nós amamos, eles podem errar, eles podem nos ferir, ele pode nos magoar. Mas nós amamos tanto, 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 que o nosso amor permanece igual. E essa pessoa que nós amamos tanto, a gente quer que ele resolva aquele conflito entre nós, aquele problema, para que ele esteja o quê? Junto da gente de novo. Não é assim, gente? Eu estou com 2 dos meus filhos aqui, eu tenho 4. Quando eles erram comigo, o meu amor por eles permanece igual. E quando eu fico triste, eu quero que aquilo se resolva, para que eles estejam comigo de novo. Sabe como é que é o nome desse amor? Amor sacrificial. Não importa o que eu tenha feito com você, me ame. Não importa o que você tenha feito comigo, eu tenho que te amar. Os discípulos, eles eram mais importantes para Jesus do que a sua própria família. Jesus mesmo disse isso. Os discípulos de Jesus, eles eram mais importantes para ele do que a sua própria família. Por isso que a traição de Jesus veio de quem? Dos discípulos. O que não acontece com a gente. Nós não somos um mestre, tem bastante alunos com a gente. Nós estamos num contexto familiar e num contexto profissional. E num contexto eclesiástico. Então, estamos num contexto da nossa igreja. Da onde que vai vir as nossas dores? As nossas ofensas? Da onde que virão as traições? Da nossa casa. Do nosso trabalho.
e até da nossa igreja, porque ela não é composta de pessoas perfeitas. Mas nós, vamos abrir em João 13, 26, já está aberto em João 13, vamos para o versículo 26. Treze, 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Gente, João estava próximo de Jesus, certo? João era tão íntimo de Jesus que ele pôde fazer uma pergunta: Senhor, quem é? Jesus não poderia falar assim para ele? Judas. Poderia ou não poderia? Falar assim, olha, Judas. Não. Olha o que Jesus ainda respondeu. Olha quanta palavra. Ele ia falar uma palavra só, Jesus ia falar Judas. Olha quanta palavra Jesus disse, ó. É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Sabe por que Jesus disse isso para João? Porque era normal, no Oriente, os anfitriões pegarem um pedaço de pão e servir ao seu convidado, como gesto de carinho. Você sabe o que ali Jesus estava ensinando uma coisa para João? Jesus estava ensinando o seguinte para João: é Judas, mas eu o amo. É Judas, mas eu o amo. Vamos para o versículo 27. Estamos em 26, vamos para 27. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Satanás entrou em Judas. Lá em Efésios 6, 11, 12 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra potestades e principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Gente, não é contra carne e sangue que lutamos, é contra principados, vem da palavra príncipe, potestades, vem da palavra poder. Perdoe sua mãe, perdoe seu pai, perdoe seu irmão, perdoe o seu chefe, perdoe seu cunhado, perdoe. Nós não lutamos contra carne e sangue, nós lutamos contra potestades e principados. Viveremos o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de você, porque a nossa luta é contra ele. Aquele que mais te magoou, como diz o nosso pastor, a nossa família é onde nós temos as nossas maiores alegrias e também as nossas maiores tristezas. Porque é de lá que vai vir a nossa traição. Foi dos discípulos que veio a traição de Jesus. Perdoe, é mandamento. Se você ama Jesus, como Ele quer ser amado, como temos que amá-lo, nós precisamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Um amor sacrificial. Caminhando para o fim, terceiro princípio: amar a si mesmo. Amar a si mesmo. Primeiro, amar a Jesus. Segundo, amar o próximo. E terceiro é amar a si mesmo. Porque, gente, ninguém dá o que não tem. Ninguém.
dá o que não tem. Talvez a sua história, a sua configuração familiar, você possa falar assim: Tatiana, aquilo que me trouxe até aqui minou tanto o amor que eu deveria ter, aquele amor da minha mocidade, de quando eu era nova. Eu era uma moça, um homem, uma mulher, cheia de sonhos, com tanto amor. E as pessoas, determinadas situações, minaram o meu amor. Por isso eu não posso amar o próximo. Por isso eu não posso amar a Jesus como eu deveria amá-lo. Mas eu vou falar para vocês nessa noite que Jesus te deu muito amor. Jesus te deu muito valor. Você vale muito para Jesus. Muito. Você imagina um carro popular. Um carro popular não, um carro mais velho, mais desgastado. Vamos imaginar um carro, um Fiat 147. Alguém se lembra do Fiat 147? Eu aprendi a dirigir no Fiat 147. Pode ser por isso que eu não dirijo tão bem. Assim, gente, não sei se aqui alguém tem um Fiat 147, mas eu só estou citando um exemplo, tá bom? Não estou desmerecendo o carro, seu carro. Mas imagina que você tenha um Fiat 147, você precisa vender esse carro, você quer vender esse carro. E você fala: eu vou vender o Fiat 147 por R$4.000. É quanto vale hoje um Fiat 147? É isso? Me ajuda aí os homens aí. Fiat 147, R$4.000. Está bem pago? R$4.000. E você começa a arrumar o carro para vender. E ninguém deu R$4.000 no carro. As pessoas olharam o carro e desvalorizaram o seu carro. Deram 3.000, deram 2.000. Até deram R$1.000. Por R$1.000 eu compro o seu carro. E esse homem falou: quer saber? Meu carro não está tão ruim assim não. Arrumei o carro, eles estão desmerecendo o meu carro. Nem agora, se me pagarem 4.000, eu vou vender o carro. Não vou mais vender o carro. E para surpresa dele, 5, 6 pessoas chegaram querendo comprar por 4.000. E ele manteve a palavra dele, não vendeu o carro. Chegou um homem rico, poderoso, olhou para o carro e falou: eu quero vender o carro, eu quero comprar o carro. E ele disse: não vendo. E ele falou: nem se eu comprar o seu carro, dar pelo seu carro o maior preço do carro mais caro do mundo. Claro, eu fui pesquisar o preço do carro mais caro do mundo. E eu fiquei assustada, porque ele custa $60 milhões. É um Bugatti. É Bugatti alguma coisa, mas eu não consegui pronunciar o nome. É Bugatti alguma coisa. $60 milhões o Bugatti. E ele vira para aquele homem e fala: eu pago o preço de um Bugatti. Meus irmãos, naquele momento, aquele carro vale R$4.000 ou vale $60 milhões? $60 milhões. E aquele homem vendeu o carro. Isso acontece com a gente. Isso aconteceu com a gente. Nós valemos pouco por causa do pecado, porque somos pecadores. Mas as pessoas, elas vão dar por nós menos ainda. Elas vão nos desmerecer. Menos ainda. Ela vai dar por nós muito menos do que a gente vale. A gente não vale muito, por causa do pecado. Mas as pessoas querem humilhar. Mas Jesus, Ele pagou por nós um alto preço. Você vale muito. Você tem muito amor. Vamos ver a primeira carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Primeira carta de Coríntios, capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos
de homens. Meus irmãos, você vale muito. Você tem muito amor, sim. Você tem muito amor para seguir a Jesus como Ele quer que você o siga. Você tem muito amor para amar a Jesus como Ele quer que você o ame. Você tem muito amor para perdoar as pessoas que estão ao seu redor, aquelas que mais te feriram. E você tem muito amor para amar a você mesmo e saber que você é muito importante para Deus. O amor joga fora o medo, joga fora o remorso, joga fora a tristeza, joga fora o rancor. E nessa noite, eu quero orar por você, pedindo para que você fique de pé. Que possamos, nessa noite, entender esse amor de Deus, que Jesus nos amou, Jesus nos amou primeiro. Por isso você vale muito. Não saia daqui achando que você vale pouco. Por você foi pago um alto preço. E eu vou pedir para que você coloque a mão no seu coração. Que você feche os seus olhos. E que a sua mente agora, primeiro, pense em Jesus. E que você nessa noite, nesse culto de oração, você diga para Jesus aí, no seu pensamento, no seu coração: Jesus, eu quero te amar. Não porque eu estou num país que todos são cristãos, que todos dizem ser cristãos, mas eu quero seguir os seus mandamentos, porque só assim eu amarei ao Senhor verdadeiramente. Eu quero, Pai, dizer ao Senhor que eu te amo verdadeiramente. Agora, meus irmãos, ainda com os olhos fechados, eu peço para que vocês busquem aquela pessoa que mais te feriu, aquela pessoa que mais te magoou. Pensa nela ou nelas. Perdoe ela nesse momento. Saiba que não é contra carne e sangue que você luta, e sim contra principados e potestades. E que agora, nessa noite, ele está derrotado, em nome de Jesus. Perdoe. Agora, meus irmãos, eu peço para que você olhe para dentro de você mesmo. Que você não seja mais escravo de ninguém. Escravo de pensamento, escravo de sentimento, escravo de remorso. Porque você vale muito. Foi pago por você um alto preço. E que você não aceite para a sua vida nada menos do que isso. Senhor Deus,